Graça e paz, amada igreja. Louvado seja o Senhor por mais um momento na presença dEle. Já começamos pela manhã louvando e agradecendo o nome do Senhor. E agora damos continuidade nessa noite na presença do Senhor. Eu queria convocar os irmãos agora nesse momento a se acalmar, a chamar os seus familiares, porque esse é um momento único e especial. E estarmos juntos em família, louvando e agradecendo o nome do Senhor. É bem verdade que ainda não estamos como desejamos aqui presente na casa do Senhor, né, nos reunindo como família, mas o que o Senhor nos permitiu agora nesse momento foi estarmos em casa, então devemos aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá. Antes de começarmos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, eu convido você agora nesse momento a estar junto comigo orando. Vamos orar pedindo a presença do Senhor, convocando o Espírito Santo de Deus agora nesse momento, para que Ele possa encher a sua casa, encher o seu lar, que você possa entregar um culto de louvor e adoração a esse Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença junto conosco diariamente. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela Tua graça que nos inunda, Senhor, que toma conta, Senhor, do nosso ser, da nossa família. Pai, agora neste momento eu clamo, Espírito Santo do Senhor, vem sobre nós. Aceita esse culto, ó Pai. É bem verdade que nós não somos merecedores de estarmos aqui agora, mas por conta da Tua graça, no que nos inundou, nos salvou, podemos estar aqui agora louvando, cantando, ministrando, Senhor, de acordo com o Teu santo nome. Deus, vem sobre nós, unge nossas mãos, unge a nossa voz, ó Deus. Unge, Senhor, cada pessoa que vai estar participando aqui agora. Nos esvazia, Senhor, de nós mesmos, ó Deus, para que possamos entregar o verdadeiro louvor. Aquele que o Senhor olha, o Senhor se agrada, ó Deus. Senhor, muito obrigada por permitirmos estarmos aqui agora, nesse momento. E agora eu te peço, aceita, Senhor, esse culto, porque ele é para Ti. É em Teu nome que eu oro. Amém. Vamos ler rapidamente o Salmo 139. Eu convido você agora em casa a pegar a sua Bíblia. Pega a tua Bíblia, eu vou esperar só um pouquinho. Pega a tua Bíblia, eu sei que vai aparecer aqui embaixo da transmissão, mas pega a tua Bíblia agora nesse momento e vamos ler juntos o Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim. Já pegou sua Bíblia já? Vamos lá, irmãos, vamos estar participando junto conosco. E diz assim, o versículo 1: O Senhor, ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes tudo o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o Teu poder. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Amém, irmãos? Nesse versículo fala da onisciência do Senhor. O Senhor conhece todas as coisas. Antes mesmo de nós começarmos esse culto aqui agora, o Senhor sabia o que você ia proferir. Então agora nesse momento, né, louve ao Senhor. Ele já sabe tudo que vai ser entregue aqui agora como culto de louvor e adoração a Ele. Mas Ele quer ver do seu coração. Então agora nesse momento eu te convido a louvar ao Senhor. Se quebrante agora nesse momento na presença dEle. Ele vê o seu coração. Ele conhece o íntimo do teu ser. Que Deus abençoe. Louvemos ao Senhor. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo bem. Eu sei que posso sempre andar com Ele.
sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim.
obra em nós. Pela tua obra em nós, Jesus. Adoramos o teu nome. Bendizemos o teu nome. Tua obra em nós. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu sangue lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Sim, Jesus, levaste o nosso pecado na cruz. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. Até estremeceu, o sepulcro se abriu. E nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Até estremeceu, o sepulcro se abriu. E nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Sim, Jesus, a tua morte trouxe vitória ao teu povo. Nós louvamos o teu nome, Jesus. Nós louvamos o teu nome, Jesus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia,
cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Seja exaltado, Jesus. Adorado nesse lugar, em cada casa. O salmista vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Devemos entregar tudo ao Senhor. Tudo nas mãos dele. Nossos medos, nossas frustrações, nossos sonhos, o desejo do nosso coração. Vamos entregar tudo ao Senhor confiadamente, sabendo que Ele é a nossa esperança. Não existe outra esperança para o cristão, senão as palavras de vida eterna que Jesus nos deu. Adoramos o Teu nome, Jesus. Louvamos o Teu nome. Mesmo na tribulação, confusão, dias difíceis, de choro e solidão, sempre haverá pra mim uma porta aberta, resposta certa, livramento especial, a esperança que colocas em nossos corações vem assinada por tua grandeza, Senhor. Haverá consolo, renovação, da fraqueza brotará a força de um vulcão. Não existe Deus assim como tu és, que cuida e protege cada filho seu, sentindo teu espírito. É só o que eu preciso. Pois o mar, tudo mais, pois o mar, tudo mais, pois o mais, pois o mar, certamente tu farás.
Ter Jesus como Senhor é um privilégio, o maior milagre que alguém pode viver. Ele sempre proverá, nunca faltará, restituirá em dobro o que é meu. A esperança que colocas em nossos corações vem assinada por tua grandeza, Senhor. Haverá consolo, renovação, da fraqueza brotará a força de um vulcão. Não existe Deus assim como tu és, que cuida e protege cada filho seu. Sentir o teu espírito é só o que eu preciso. Pois o mar, todo mais, pois o mar, todo mais, pois o mar, certamente tu farás. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos. Cantamos maravilhas sobre o Senhor. Cantamos que o Senhor, o mais que nós precisamos é da presença dEle. É isso que precisamos almejar diariamente. Independente da situação, nós cantamos aqui agora também que o Senhor, Ele é vitorioso. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Glórias ao Senhor, meus irmãos. Em Hebreus 13:5 fala que Ele nunca te deixou e Ele nunca vai te deixar. A parte B fala isso. Então creia, acredite. É bem verdade que os problemas vêm para tirar o nosso foco, tirar a nossa fé, nos tirar a nossa paz. Quando o cristão ele perde a paz dele, ele fica sem vontade de fazer nada. Talvez você já tenha passado por um problema desse, talvez você esteja passando por isso agora. Mas eu quero ler para você Isaías 54:10, que fala assim: as montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acabará nunca. Não acabará nunca, e a minha aliança de paz com você nunca será quebrada. É isso que diz o Senhor, que tem amor por você. Amém, irmãos? Acredite nessa palavra. Muitas vezes acreditamos em palavras contrárias que falam ao nosso coração. Muitas vezes damos lugar ao medo, ao pânico. Nos sentimos trancados, perdidos. Mas o Senhor, em Isaías 54, Ele faz uma aliança com o povo de Israel. E Ele fala no versículo 10... Isso é o que eu, o Senhor, estou falando para você, que tem um amor por você. Eu vou te dar pensamentos de paz e não de mal. Então, meus amados irmãos, fiquemos firmes. Cantamos que mesmo que as colinas se movam, mesmo que os montes se abalem, o amor de Deus por nós, Ele vai prevalecer sempre. Então, acredite nessas palavras, que o teu Pai que te criou, que te formou, Ele fala sobre você. Então, meus amados irmãos, fiquemos firmes na presença do Senhor, crendo que o melhor, o Senhor já fez por nós, e foi nos dar a salvação. Então, se tem algo no teu coração te aperreando, te atribulando, acredite, porque o Senhor está junto com você. O Senhor de paz, Ele que diz isso para você, Ele tem muito amor por você. Então, acredite nisso, descansa o teu coração. Amém?
Amém, irmãos. Amém. É tão bom a gente estar na presença do Senhor. É tão bom quando a gente sente a presença do Espírito Santo em nosso meio. Isso é maravilhoso. Agora, nesse momento, irmãos, vamos dar continuidade ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Esse é um momento muito especial. É um momento de conhecermos os nossos visitantes. É um momento de conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Então, se você que está em casa, mesmo em casa agora, está visitando pela primeira vez o nosso canal aqui da igreja, nós cremos que brevemente você vai poder estar aqui junto conosco, né, presencial, mas enquanto ainda não acontece, né, temos essa ferramenta maravilhosa, né, que é o YouTube. Então, se você está nos visitando agora nessa noite, coloca o teu nome aí, para que o pessoal da recepção, que eu convoco todo o pessoal da recepção agora, dê as boas-vindas. A você também que faz parte da nossa igreja, dê as boas-vindas para os nossos irmãos. É tão bom quando a gente chega no local e é bem-vindo, não é? Então, vamos agora saudar os nossos irmãos com a paz do Senhor e também, né, dar umas boas-vindas para eles. E eu creio, irmãos, que logo, logo estaremos presentes aqui juntos, louvando e engrandecendo o nosso Deus. Amém? Esse momento também agora é muito especial. É um momento de ofertório, um momento de dízimos, de ofertas, né? Nós vamos orar antes de fazermos esse momento, mas eu queria falar uma breve palavra para você. Já não é novidade quando eu estou aqui dirigindo o culto, que eu gosto de trazer ilustrações. Herdei isso do meu pai. E daí, né, só que essa não é uma ilustração, é uma história real. É uma história... Robinson Cruz, se eu não me engano o nome dele, né, que ele ficou preso em uma ilha. E nisso, ele ficou, né, desesperado, aperreado, naquele momento lá preso naquela ilha. E ele, quando se viu naquele local, ele começou a fazer uma lista. E ele fez uma lista de coisas positivas e coisas negativas. Então, para cada coisa negativa que ele fazia, que ele escrevia, ele colocava uma coisa positiva. Então, por exemplo, se ele estava lá e ele anotava que ele estava preso, sozinho, né, ele acreditava que a presença do Senhor estava junto com ele. Se ele colocava na parte negativa da lista que ele estava sem mantimento porque tinha perdido tudo no naufrágio, ele colocava lá que a ilha tinha várias frutas maravilhosas para ele poder se alimentar. Então, qual é o que a gente pode tirar dessa história? Para cada coisa difícil que está passando, que a gente esteja passando, né? Sempre tem uma coisa boa. Nesse momento, pare, pense um pouquinho. Talvez você não tenha aquilo que você quer agora. Talvez você queira um emprego, você não tenha agora. Talvez você queira uma cura e você não tenha agora. Mas para cada coisa que você deseja, o Senhor ele te dá uma coisa positiva. Eu convido você agora, nessa noite, a convidar o Senhor para que você possa enxergar as coisas positivas que tem na sua vida. A Bíblia também fala de uma história de 10 leprosos. Você deve conhecer. 10 homens que estavam doentes naquela época. Uma enfermidade que, na vista de todos, era uma das piores enfermidades da época. O Senhor foi ao encontro dessas pessoas. O Senhor curou os 10, mas apenas um voltou. Então, o que a gente pode fazer uma analogia, uma comparação com essas histórias? Que a gente precisa ser grato a Deus. Independente da circunstância e da situação, a gente precisa estar sempre grato ao Senhor. E eu convido a você agora, nesse momento, a ser grato ao Senhor. Que você possa agora, nesse momento, entender o significado dos dízimos e das ofertas. O que a gente faz com tudo isso que acontece quando você oferta e quando você dizima. Tantos e tantos lugares que a gente ajuda, né? Hoje pela manhã, nossa irmã Carol falou sobre um irmão, né, que tantas e tantas vezes vinha sofrendo, né, com uma doença. E quantas vezes ele veio aqui na igreja e a igreja pôde ajudá-lo, né? Então, que o Senhor agora, nesse momento, toque em seu coração. Na verdade, eu acredito que Ele já vem tocando. Mas que você sinta a verdadeira gratidão. Que você entenda o que é necessário, o que significa a gratidão. E que você, nesse momento, agora possa participar. A gente vai estar cantando uma música nesse momento, mas antes vamos estar orando, entregando esse momento ao Senhor e que você possa estar participando. Como você já sabe, a gente tem as contas da nossa igreja, tem um Pix, tem as contas bancárias. Se você também não puder trazer aqui à igreja, você pode ligar, os nossos diáconos vão até a sua residência, né? Mas participe agora, meu irmão, desse momento e vamos orar, entregando isso para o Senhor. Eu vou convidar a irmã Júlia para estar cantando. Cantando ela vai cantar depois. Mas para ela estar orando, entregando esse momento, Júlia,
de oferta e de dízimos ao Senhor. Amém? Amém, oremos. Pai, muito obrigada pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor conosco todos os dias. E o Senhor possa nos dar um coração grato e a gente possa devolver um pouco daquilo que o Senhor nos dá. Pai, abençoa cada pessoa que está aqui, que está assistindo, te adorando. Pai, que o Senhor possa tocar no coração delas, para que elas possam contribuir na tua obra. Abençoa desde já esses dízimos e ofertas e que, acima de tudo, a gente possa te obedecer e confiar na tua vontade. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Louvemos ao Senhor. Jesus, amigo, temos mais chegado que é um irmão. Ele manda que elevemos tudo a Deus em oração. Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Vidas e pesares, e na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. Nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre em nossa força e refúgio em oração. Este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração, em seus braços nos
esse momento muito especial também, é um momento de gratidão. E algumas pessoas, elas são gratas ao Senhor e elas colocam o nome delas aqui, né, para estar expressando ao povo de Deus as bondades que o Senhor tem feito e proporcionado à vida delas. Um exemplo desse é a irmã Lígia, que agradece pela restauração da sua sobrinha Raquel e do pequeno Enzo, que estiveram internados esta semana. Veja que bênção, irmãos, que bênção, né? A gente vê hoje em dia tantos quadros de doenças sendo agravando, né? E a gente vê aqui a irmã Lígia agradecendo pela restauração que só o Senhor é capaz de oferecer. Também esse momento de intercessão, e algumas pessoas também pedem ao Senhor. No caso, a irmã Maria Oliveira, ela pede oração por sua família e por sua vida espiritual. O irmão José Alexandre também pede oração por sua família, por sua família. A irmã Clarineide também pede oração por sua família. A irmã Marinalva pede oração pelos desempregados, que são tantos, irmãos. Tantas e tantas pessoas que não estão trabalhando, que estão passando por problemas, mas nós cantamos aqui agora que a pessoa contrita, a pessoa que se humilha diante do Senhor, a pessoa que reconhece que não é nada sem o Senhor, a pessoa que entende o quão pequeno é diante da grandeza do nosso Deus, o Senhor escuta as suas orações. O Senhor escuta e no tempo certo o Senhor responde às suas orações. Precisamos crer diariamente nisso. Uma breve história bem rapidinho para os irmãos novamente. Na África do Sul tem uma frutinha lá, que quando a gente ingere, o nome dele, se eu não me engano, é fruta de baga. Quando a gente ingere essa frutinha, tudo aquilo que é amargo se torna doce. Então, normalmente, quando as pessoas precisam comer uma comida muito amarga, elas comem essa fruta antes e tudo aquilo se torna doce depois. E a gente fazendo uma comparação, mesma coisa ao Senhor na nossa vida. Mesmo que nós estejamos passando por problemas, por situações, perda de trabalho, perda de um ente querido, né? Quando a gente chama o Senhor para junto de nós, quando a gente chama o Senhor para a presença dEle, para estar junto conosco, enfrentando qualquer problema, as situações se tornam mais leves, né? Os fardos se tornam mais leves. A palavra do Senhor também fala isso, né? Então, precisamos crer, meus irmãos. E um exemplo disso agora, eu queria chamar a irmã Marli aqui para estar fazendo esse momento de intercessão, é a importância da oração. Orem sempre ao Senhor, né? O grupo de intercessão está sempre junto conosco aqui, orando antes dos cursos começarem. Irmãos, quão diferente é quando a gente entrega ao Senhor tudo em oração. Não só cantando, mas também na prática. Nós cristãos não podemos ficar apenas na fala, mas precisamos praticar. E daí o grupo de intercessão está sendo uma bênção nas nossas vidas, né? Tanto para mim quanto estava tão nervosa antes de começar aqui, porque sabemos que a palavra não é nossa, é do Senhor. Então, que o Senhor se utilize de nós. E daí eles orarem por nós antes de começar, também ali na Libras, abençoando as meninas e cada pessoa que vai estar participando do culto. Então, irmã Marli, eu queria que agora nesse momento a senhora pudesse estar orando, né? Pelos pedidos de oração que foram feitos, pela a sociedade no geral, né, que está tão distante daquilo que o Senhor instituiu, né, pelas famílias que estão enlutadas, pelas pessoas desempregadas, né, e que possamos estar apresentando ao Senhor nesse momento, entregando a Ele em oração de verdade. Amém? Amém. A palavra de Deus fala aqui em 2 Crônica 7,14, que diz o seguinte: que meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter de todos os seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amada igreja, eu queria convidar vocês que estão na sua casa agora, sentados no seu sofá, qualquer lugar que você estiver, se você puder ficar de joelho, ou como você quiser. A gente, nessa hora, vamos clamar e agradecer pelo poderoso Deus, que é o nosso Senhor, que cuida de nós, o nosso Criador. Amém? Soberano Deus, Pai de infinito amor, Pai de infinita graça, bondade e misericórdia, nós te louvamos, Senhor Deus, nesta noite, porque Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu é o nosso Criador, Tu é o nosso conselheiro. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo dom da salvação,
Obrigado pela tua soberania na nossa vida, Pai. Obrigado, Jesus, porque tudo tu pode. Pai, diante da tua grandeza, Pai, queremos, Senhor Deus, te apresentar, Pai, toda a equipe, Pai, todos os pedidos que foram feitos aqui, aqueles pedidos de agradecimento, Pai, que o Senhor tem restaurado, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque temos muito agradecimento, Pai, porque tu tem curado a tua terra, tu tem curado o teu povo, tu tem livrado o teu povo, Pai. Também queremos te apresentar, Pai, todas as famílias enlutadas, Pai, que são dias difíceis, Pai. Mas o Senhor disse que estava conosco até a consumação do século, Pai. Pai, em nome de Jesus, visita aquelas famílias, Pai, que estão sentindo sua perca, Pai. São muitas percas, Pai. E são incontáveis as percas que são, Pai. Mas o teu poder, o teu amor é incondicional para cada vida que estão precisando nesta hora. Vem com teu Santo Espírito, Pai, consolar essas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, visita cada hospital agora nessa hora, cada filho teu, cada serva tua, Pai, que esteja precisando do teu fôlego de vida, Pai, que o Senhor Todo-Poderoso, Pai, venha restaurar, Pai, venha devolver, Pai, esse fôlego de vida que eles estão precisando, Pai. E também todos que estão em casa, Pai, sofrendo com esse vírus, Pai, terrível, Pai. Que o Senhor seja a cura, Pai, seja a restauração, seja o poder, seja a tua glória, Pai. Que os nossos olhos, Pai, esteja fixado em Cristo, Pai. Não olhando para a direita nem para a esquerda, mas olhando para o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Pai. Porque Ele cura, Ele liberta, Ele restaura. Ele traz a existência daquilo que não existe, Pai. Primeiro, Lucas 1,37, ele diz, para Deus nada é impossível. Quando a situação se torna difícil, Pai, Ele diz, eu estou aqui. Eu sou o grande eu sou. Em nome de Jesus, que possamos creamos, Pai, no poder de Jesus Cristo, na cura, Senhor Deus, que só Ele pode dar. Quando os médicos não têm mais jeito, Ele diz, eu estou aqui. Me chama, filha. Me chama, filho, para que eu venha te salvar, para que eu venha te restaurar, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja. Abençoa a equipe, Senhor Deus, que trabalha noite e dia para ter transmitido essa equipe, Pai. Dá força, coragem, vigor. Também te peço pela equipe de intercessão dessa igreja, Pai. E cada dia que o Senhor venha revestir com o teu poder, com a tua glória, com a tua unção, Pai, para que a gente venha servir o Senhor com alegria, Pai. Sei que a situação é difícil para muitos. Muitos não podem servir por conta das circunstâncias. Mas o Senhor levanta o cefeiro, Pai, para que eles venham fazer a obra do Senhor. Diante de Ti, Pai, eu apresento, Pai, Senhor Deus, tantos pedidos que chegam de oração, Senhor Deus, naquele grupo, Pai. Que o Senhor venha atender, Senhor Deus, conforme a Tua vontade e a Tua glória, Pai, e a Tua majestade. Porque Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Pai, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ah, Deus, como Tu és maravilhoso, Pai. Quando não é, Tu é grandioso, Pai. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus. Apresento agora, Senhor Deus, a vida do pastor Paulão, do nosso pastor Paulão, Pai. Que o Senhor use ele poderosamente nesta noite, Pai. Vindo com a palavra do alto céu, Pai, para nos alimentar a nossa alma, o nosso espírito, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida de Emiline, Pai. Continua abençoando a Tua serva, Pai. Usando a Tua serva para a Tua obra, Pai. Para o Teu reino, Pai. E abençoa a minha vida também, Pai. Abençoa a minha família. Louvado seja Deus por tudo, Pai. Nesta noite, eu Te agradeço não confiada em mim nessa oração, mas confiada no Teu Filho Jesus. Mas também não posso deixar de apresentar, Senhor Deus, o congresso de restauração que vai ser feito no dia 29 e 30, Pai. Senhor, em nome de Jesus, prepara os corações daqueles que vão participar, daqueles que vão assistir. Que o Senhor esteja atento, Pai, ao coração sensível, Pai, para que haja restauração, para que haja cura, que haja libertação, reconciliação. Que o poder de Deus derrame sobre cada família aqui representada, Pai. É isso que eu Te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus, que reina para todo sempre. Amém.
Amém, irmãos. Agora, nesse momento, né, queria convidar o pastor Paulão, né, para estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Graça e paz, amada igreja. Que bom estarmos aqui essa noite. Tivemos uma mensagem maravilhosa com o nosso pastor André pela manhã, onde ele falou sobre o milagre de Deus, a derrubada do muro de Jericó, 7 voltas no 7º dia. E a gente estava calculando ali, dava em média 150 quilômetros a rodear as 7 voltas no muro de Jericó, 150 quilômetros. É mais ou menos como daqui em São Caetano, depois de Caruaru, e o povo andou, obedeceu o que Deus mandou, e Deus atuou com o seu milagre. E precisamos estar fiéis ao Senhor cada dia mais. Precisamos da misericórdia dele em nossas vidas. E muito bom estar aqui esta noite. Feliz demais. Quero aqui parabenizar de púlpito Cacá e Mateus, casaram essa semana. Tive o privilégio de participar desse momento. E feliz demais por eles dois, né? Construir a vida ainda jovens. Eu sou um dos maiores estimuladores de casar jovem, porque o povo de Israel, os jovens casavam jovens, construíam a vida juntos, não esperar chegar a certa idade e acabar se envolvendo em decepções. Então, louvo a Deus pela nossa juventude e feliz demais. Gente, Deus tem falado muito ao meu coração esses dias sobre o seu amor, né? Antes disso, eu vou dar só os avisos da semana. Quarta-feira, nosso culto de oração. Eu peço que vocês estejam orando, pedindo a Deus, para Deus trabalhar, a gente até voltar a ter culto presencial. Tem que ser uma das nossas pautas, gente, de oração. Esse modelo online a gente usa como ferramenta, que é o que a gente tem em mãos, mas o ideal é a igreja estar reunida, a igreja estar aqui juntos, todo mundo, porque há um esfriamento na fé das pessoas da igreja. Muitos já não têm mais paciência de assistir o culto online, e acaba as pessoas dispersas demais. A gente olha o pessoal, a gente tinha um público muito bom online ano passado, hoje já deu uma queda, o pessoal está perdendo o hábito, as pessoas estão perdendo o prazer de estar cultuando. Então a gente precisa urgentemente interceder ao Senhor para que essa fase passe logo e a gente possa ter culto presencial nas devidos cuidados, né? Feito desde que começou a pandemia, nossa igreja tem obedecido os decretos, nossa igreja tem obedecido as normas sanitárias e a gente precisa urgentemente orar ao Senhor para a gente acabar isso e voltar aos cultos presenciais, principalmente aqueles que podem, né? Então, quarta-feira tem nosso culto, ainda segue no modelo formato online, tá? 19h30. No sábado estamos tendo nosso guerreiro de oração presencial, então venha participar. A gente fez aquela campanha de 10+10, onde tivemos 10 dias de guerreiros de oração consecutivos, né? Presencial, e a gente continuou com esse modelo. Então, todo sábado, não está acontecendo mais online, tá? A gente só está tendo presencial aqui no Templo Anexo. Então, você que tem o hábito de vir para o Guerreiros de Oração, venha. Tem sido bênçãos a escala que vem acontecendo. Um culto que nasceu no coração do pastor Elias. E a gente não pretende deixar esse culto morrer. Pelo contrário, a gente dá continuidade àquilo que o pastor Elias fez. E, mediante tudo isso, eu venho muito meditando sobre o amor de Deus. A gente tem uma régua de justiça muito forte, né? A gente tende a analisar Deus pela nossa ótica de justiça. Até orações eu já vi em rádio, pessoas decretando que Deus vai lá se vingar, decretando que Deus vai lá agir em prol do meu desejo de raiva, né? Um tipo de vingança. E eu meditando, a graça de Deus é surpreendente. Quando ele fala para Paulo, a minha graça te basta, realmente só basta a graça dele. Como somos pecadores, como pensamos errado, como falamos errado, como agimos errado,
nosso coração é enganoso e a gente tende a esquecer desse Deus de amor, a esquecer dessa graça derramada sobre nós. Se não fosse a graça de Deus, nós já seríamos consumidos, nós já teríamos sucumbido já, com certeza. E pensando em tudo isso, qual a maior ilustração que a gente traz diante disso? Pense numa pessoa ruim, uma pessoa que você vê na sua cabeça aí, que pessoa má. Qual é a pessoa má que você vê em sua mente aí? Muitas vezes eu penso em Hitler, né? O cara que mandava matar judeus, 6 milhões de judeus em câmara de gás, crianças, bebês, mulheres grávidas, experiências científicas. Um grupo só comia comida sólida, outro só comia líquido, e via qual era o grupo que sobrevivia mais. Enfim, uma atrocidade enorme, né? Os centros de concentrações, algo danoso. E a guerra que durou, a Segunda Guerra Mundial, aí durou em média 6 anos. O país que mais sofreu foi a Polônia, que foi o primeiro a ser invadido, então passou os 6 anos de guerra. Alguns já foram 1 ano de guerra, a guerra cessou. E tantos outros aí, né? O Lenin lá na Rússia, né? Que tira o alimento das pessoas. Enfim, tanta atrocidade de pessoas más. Mas tem uma personagem na Bíblia que eu acho que foi o pior homem de maldade que surgiu na humanidade. Um rei. Um rei que, se a gente for... Ele foi o 13º rei de Judá. Se a gente listar o que esse homem fez, é algo que a gente fala assim, não acredito que houve um personagem desse na Bíblia que foi tão ruim, tão mau, um coração tão perverso como foi esse 13º rei. O nome desse rei é Manassés. Manassés foi um rei muito mau. Manassés foi um rei que, aos olhos humanos, não há perdão. Quando eu fui ler a história de Manassés, eu digo, esse cara merece ir para o inferno, né? Esse cara merece... não tem que ter piedade desse cara. E ele teve o exemplo muito bom do seu pai Ezequias, um homem de coração justo, um homem que levou o povo a Deus, um homem que sacrificou altares ao Senhor, um homem que purificou o templo. Manassés teve o exemplo dentro de casa. E ele foi um rei totalmente avesso ao que foi seu pai. Mas eu queria que os meus amados abrissem suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 21. A gente vai ler do 1 ao 18. Primeiro, 2 Reis, Antigo Testamento, capítulo 21, do 1 ao 18. Vai aparecer aqui embaixo, aqueles que não têm Bíblia. E diz assim a palavra do Senhor. Vou ler na versão NVI, tá? Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Eftazibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este tinha dito, em Jerusalém, porei meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação e consultou médiuns e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão, neste templo e em Jerusalém, quem escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados,
se tão somente tiveram o cuidado de saber tudo o que lhes ordenei e obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E o Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus que o antecederam e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado sobre Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se lava um prato, lavando e virando de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos dos seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um lado a outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado, a fim de que fizera o que o Senhor reprova. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e todas as suas realizações, inclusive o pecado que cometeu, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado no jardim do seu palácio, o jardim de Uzá, e seu filho Amon foi o seu sucessor. Senhor meu Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado pela porção da tua palavra. Fala aos nossos corações essa noite. Que a gente saia daqui cheios da tua graça. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que homem ruim, Manassés. Que homem perverso. Manassés teve o exemplo do seu pai, um homem que o povo estava regozijados de ter um rei como o pai de Manassés. E Manassés começa seu reinado com 12 anos de idade, um jovem. Por isso que eu, como pastor da juventude, não alivio para a juventude. Porque você pega os personagens bíblicos, começaram jovem. E a gente, às vezes, pai, vê nossos filhos sempre como uma criancinha que nunca erra, o bichinho e não sei o quê. Pelo contrário, eles já sabem o que é certo, o que é errado. E as responsabilidades têm que ser cobradas dessa juventude. Manassés foi rei com 12 anos. Já há responsabilidades sobre ele. Manassés foi o que teve o maior reinado em Judá. 55 anos ele passou, Manassés, em Judá. 55 anos de perversidade. Tudo que o pai fez, onde o pai tirou os ídolos, onde o pai tirou os postes, onde o pai purificou o templo, Manassés fez ao contrário. Manassés, ele se tornou em 2 Crônicas, capítulo 33, vai dizer que tinha orgias sexuais dentro do templo. Ele se consultava com astrólogos, ele se tornou um astrólogo. Ele via mensagens, interpretava sonhos, nuvens, as estrelas. Ele consultava videntes para poder saber do futuro. Tudo que Deus reprovava. Médiuns para poder tirar orientações. E um ato de Manassés, né, que interessante que o nome de Manassés traduzido quer dizer aquele que se esqueceu. O nome dele fala aquele que se esqueceu. Se esqueceu de tudo que Deus tinha ordenado, tudo aquilo que Deus tinha orientado. E um dos atos que eu fiquei lendo a história, ele sacrificava crianças a um deus chamado Moloque. Esse deus foi esculpido numa pedra. Geralmente ele tinha a cabeça de um boi ou de um leão, o corpo de humano. Nessa pedra se fazia um buraco, colocava lenhas ali tocando fogo e colocavam as crianças dentro dessa fenda em chamas ainda viva,
para ser cozinhadas vivas. Esses sacrifícios eles acreditavam que poderiam ter benefícios do deus Moloque. E fala que os amorreus, por volta de 1900 anos antes de Cristo, adoravam Moloque. Segundo o Antigo Testamento da Bíblia, nos rituais de adoração haviam atos sexuais e sacrifício de crianças. Estas eram jogadas em uma cavidade da estátua de Moloque, onde havia fogo que consumia assim a criança viva. Tal fogo seria ao mesmo tempo purificador, destruidor e consumidor. Manassés, além deles, era uma prática comum que já era feito por os amorreus. Ele adota essa prática de sacrificar sempre crianças e não se satisfez em sacrificar os filhos dos outros, ele fez com o seu próprio filho. Eu fiquei horrorizado, porque eu sou pai agora. Pegar minha filha, aquele anjo, que eu amo tanto, de 4 anos, e jogar para um Deus que ele acreditava que ia ser purificador, sacrificar o próprio filho em chamas, a criança ainda viva. Gente, que homem perverso. Que homem perverso. Estava aí agora, tem uma lista aqui, que eu até separei de um dos livros que eu li, dos erros de Manassés. Ele não copiou o seu pai, Ezequias, não copiou. Aí, uma lista bem interessante diz: cobriu a terra com postes ídolos, contaminou o templo com perversões sexuais, construiu altares aos Baalins, os ídolos de Deus Baal, prostrou-se diante dos exércitos celestes e os serviu, era, portanto, adepto à astrologia, sacrificou seus filhos no vale do filho de Inom, fazia adivinhações através de observações das nuvens, praticava feitiçaria, travava com necromantes e feiticeiras, colocava a imagem de seus ídolos na casa de Deus, liderou Judá e o povo de Jerusalém na execução das mais horrendas aberrações, piores ainda do que aqueles que realizava pelas nações vizinhas, as quais Deus ordenara que fossem destruídas. Não deu ouvido aos profetas do Senhor e matou os profetas. Os profetas que foram avisar a Manassés da sua perversidade, do seu coração longe de Deus, ele mandou matar. A tradição diz que ele mandou matar Isaías. Isaías estava escondido no tronco de uma árvore. Ele mandou serrar a árvore ao meio com Isaías dentro. O profeta Isaías mandou torar a árvore com Isaías dentro. Matou o profeta Isaías. Derramou tanto sangue inocente ao ponto de escorrer pela sarjeta das ruas. O Flávio Josefo, o historiador, diz que ele matava uma pessoa por dia, era sacrificado uma pessoa por dia durante 55 anos do seu reinado. Começou com 12, 55 anos, já estava com 67 anos Manassés. E agora colocando esse homem no banco dos réus. E aí Deus diz: oxe, não, que é isso? Eu mandei... as pessoas, não vou deixar que as pessoas peregrinem mais. Eu vou tomar providência. E Deus diz aqui, não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que deu aos seus antepassados, se tão somente tiveram o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei a obedecer, toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Deus está dizendo, eles têm que voltar à lei que eu ordenei Moisés dar. E a gente agora analisa esse homem, imagine agora um banco de réu, aquele silêncio, um homem de 67 anos, onde desses 67 anos, 55 anos foi de perversidade, o coração longe de Deus, derramou tanto sangue inocente que as ruas de Judá eram empestadas de sangue, levou o povo de Deus a errante e contra os ensinamentos de Deus. Quando Deus mandava avisar, o povo nem ouvia, porque através do rei o povo ficou com o coração longe do Senhor, fazendo as práticas que o rei mandava. Mandou os profetas que vinham avisar, ele mandava matar esses profetas. Veja que homem perverso. Eu, no meu crivo de julgamento, eu digo, um homem desse, além de ele merecer a pena de morte, ele não merece o perdão.
Esse homem merece ir para o inferno rapidinho. E fala que Deus, aí lá em 2 Crônicas, no versículo 11 do 33, diz: por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram até a Babilônia. E aí Deus permite que os assírios cheguem lá em Judá, ganhem a guerra contra Manassés, colocam uma argola em seu nariz, como quem bota em boi, para ele ir algemado, e algemam ele para ele ir de Judá até a Babilônia, que hoje é o Iraque. Ele foi andando com a argola no nariz e as algemas de bronze, até lá. E eu, no meu julgamento, pouco, tem que sofrer mais. 55 anos torturando o povo. Esse homem tem que sofrer mais. Quando você pega os mínimos detalhes da perversidade de Manassés, você fala: esse homem não merece perdão, não. Esse homem não merece o perdão. Como é que um homem pega o templo do Senhor, um ambiente consagrado a Deus, cria postes ídolos para ser adorado, faz rituais a Baal, com orgias, com bebedices, com feitiçaria, com necromantes, sacrifício de crianças, do próprio filho. E aí chega algo que me impressiona. A graça de Deus, meus amados. Ainda bem que Deus é soberano. Deus não precisa de conselho. Ainda bem que Deus tem o beneplácito de sua vontade, como Paulo diz em Efésios. É a vontade dele. A gente pode até se queixar, criticar, não aceitar, mas Deus não precisa de advogado. Eu e você não somos nada. Deus tem a forma dele agir, que Paulo vai dizer em Romanos que é boa, perfeita e agradável. A graça de Deus é algo surreal. 2 Crônicas 33, do 11 ao 17, diz assim: por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz, as suas gemas de bronze e levaram para a Babilônia. Em sua angústia, vejam só agora, em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino, e assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, que em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que lá havia colocado, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e os jogou fora da cidade. Então restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifício de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O povo contido continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, ao seu Deus. Gente, Manassés, 55 anos de perversidade, 55 anos de maldade, perdido. E Deus pega que os assírios vão lá, domina Judá, pega ele, leva para a Babilônia, e a Bíblia fala que ele se arrependeu, orou a Deus pedindo perdão, e Deus atendeu o seu pedido, meu irmão.
E não só isso, eu estava pensando, o povo agora imagina toda aquela perversidade, toda aquela maldade, quando ele foi preso, quando ele foi levado para a Babilônia, eu acredito que até o povo que era regido por ele deve ter dito, ai, que alívio. 55 anos comandado por um homem desse, matando criança, matou seu filho, fazendo do templo do Senhor perdição, as maiores atrocidades, matou os profetas, matou o profeta Isaías. Que rei perverso aí. E Deus perdoa o pecado dele, de forma que traz ele de volta a ser rei. Meu Deus do céu! E eu, com meu olhar de crítico, meu olhar do meu crivo de justiça, eu digo, isso é um Deus injusto. Que Deus, que tanto amor é esse? O cara se arrependeu, pediu perdão a Deus, Deus não só o perdoou, como restituiu ele rei novamente. É como se Hitler, depois de 6 anos de guerra, matou milhões de pessoas, colocasse Hitler agora como um embaixador das Nações Unidas. Dizer, não merece perdão. A gente olha para os nossos governantes, de um lado gosta de um lado gosta do outro, e um lado quer que o outro morra, o outro lado quer que o outro morra. Não, aquele foi instituído pelo Satanás, esse não, que foi instituído pelo Satanás. A gente começa a botar o nosso crivo de justiça nos governantes, como se Deus tivesse perdido o controle. A gente começa a querer que as pessoas que fizeram mal a gente, quer que morra, quer punição, quer o mal, quer a dor. E, meu Deus, eu fico olhando aqui. A graça de Deus como é maravilhosa. A gente sempre aprende na igreja, muitas das vezes, que a pessoa que comete suicídio vai para o inferno, né? Eu ouvi isso desde criança, suicidou, vai para o inferno. Porque a Bíblia fala sobre o homicídio, então o suicídio é o homicídio contra a própria vida e tal. E o pastor Roberval Góes tinha um programa chamado Consensos, na Rádio Maranata. Eu tive o privilégio de participar de vários debates que tinham lá, né? E um debate foi sobre suicídio. E uma pessoa defendia que o suicídio ia para o inferno, que se suicidava, e o outro lado eu nunca tinha escutado. Um pastor, um teólogo muito estudioso, ele dizia, não, se for patológico, se a pessoa se suicidou por conta de uma depressão tão profunda que ela não saiba nem o que ela fez. Porque uma pessoa que comete suicídio, ela não está no seu senso comum de razão. E se for algo da enfermidade, de uma depressão tão profunda que ela cometeu isso? Quem somos nós para fechar a porta da graça? E nesse dia eu confesso a vocês que eu mudei minha visão de vida. Quem somos nós para colocar o pessoal no céu e tampouco computar o pessoal no inferno? Jonatas capítulo 2, versículo 4 diz, ao Senhor pertence a salvação. Não é o meu crivo ou o seu crivo que vai dizer que a pessoa é salva ou vai para o inferno, não. Quem garante que aquela pessoa na UTI não teve encontro com Deus lá? Deus não usou a faxineira, o enfermeiro, o médico, enfim. Quem garante? Quem somos nós para fechar a porta da graça e mandar o pessoal para o inferno? Quem somos nós? E Manassés comprova isso. Na minha ótica humana, Manassés merecia o inferno. Sofrimento eterno de dor. 55 anos de perversidade. E Deus não só o perdoa. E você vê o arrependimento em Manassés. Porque Manassés diz, Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem. Ele mudou, quando ele volta para Judá, ele muda tudo, tira tudo do templo, resgata as escrituras, resgata a lei de Moisés. E às vezes, meus amados, por que eu estou querendo trazer essa mensagem? Trazendo para nossas vidas. Às vezes nós nos achamos essa pior pessoa. Às vezes nós não temos feito tanta perversidade como Manassés. Mas às vezes nos tornamos indignos. Por algo errado que a gente fez. Por uma negligência. Às vezes por ter farrapado com os dízimos e ofertas. Eu já ouvi meu irmão dizendo assim, estou com vergonha de ir para a igreja porque eu não estou dizimando. Às vezes perversidades sexuais como Manassés fez.
pessoas viciadas em pornografia, em adultério, em prostituição, em mentira. E o que é que a gente aprende com Manassés? Se a gente clamar ao Senhor, orar a Deus e se arrepender dos nossos pecados, Deus perdoa e restitui tudo novamente. É a gente dar um basta, a partir de agora, eu não quero mais, como o pastor André pregou hoje de manhã, eu não quero mais ter esse pecado em minha vida, eu quero mudar, eu quero voltar às leis do Senhor, eu quero ter uma vida santa, uma vida reta. Eu já vi assassinos se converterem aqui nessa igreja. Eu conheci um matador de aluguel quando era jovem e depois passei muitos anos sem vê-lo. Quando foi um dia eu vi ele aqui na igreja se convertendo nesse púlpito. Deus, Ele tem a forma melhor de ser feita com a sua graça. E a graça de Deus nos constrange. Nunca feche a porta da graça. Deus, Ele perdoa, Deus, Ele restitui e nos constrange. Eu, um pecador, andando errado, e Deus vai, nos restaura. Teve uma vez que eu estava no seminário e o pastor pregou no seminário, o título da mensagem foi Deus ama o profano. E eu fiquei horrorizado com esse tema, né? Eu disse, rapaz, eu quero ver o que esse pastor vai falar. Alguns mais radicais levantaram e saíram, não quiseram nem ouvir. E eu lembro que foi em um salmo, e a ideia do Deus ama o profano era esse homem perdido, profano, pecador, coração corrompido, Deus o amou e o resgatou. E o maior exemplo de tudo isso foi Deus ter mandado Jesus Cristo aqui para nos salvar, ser o mediador entre os homens e Ele. Através de Jesus Cristo nós encontramos salvação. Jesus Cristo tem o seu jugo que é suave, o seu fardo que é leve. Jesus Cristo manda todos irem a vocês que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Jesus Cristo disse que está ao nosso lado todo o tempo. Então, meus amados, você talvez esteja se sentindo frio, esteja frio na fé. Você às vezes se sente um péssimo líder. Rapaz, essa pandemia todinha, não mandei um WhatsApp para o pessoal do meu PG, não liguei para ninguém, estou sendo um péssimo líder, não dá certo eu estar envolvido com isso. Desista não, meu irmão. Deus restaura. É só se prostrar diante dele, pedir perdão, pedir força, que ele restaura. Tem uns que dizem, eu não sei se sou salvo, eu não sei se eu sou salvo mesmo por Deus, eu tenho dúvidas. Essa dúvida de se é salvo ou não surgiu no coração de Lutero, Martinho Lutero. E sabe qual foi a resposta que ele fez, que ele deu? Eu louvo a Deus que a minha salvação está na mão dele, que não é minha dúvida ou minha crença que vai fazer com que eu seja salvo ou não. Então, eu com dúvida ou não, minha salvação está nele. Então, se você sente dúvida, louve a Deus que não está na sua mão a salvação, está na mão dele. Ele que nos salvou, ele que nos restaurou, ele que nos comissionou. Então, Manassés é o maior exemplo desse homem perverso. Eu acho que foi o pior homem que já existiu na face da terra. E quando ele se arrependeu, que ele foi preso, que ele entendeu que tinha feito de errado, e ele orou ao Senhor, pediu perdão, Deus, além de o perdoar, restituiu ele rei novamente, para que ele pudesse fazer tudo de forma correta. Teve mais uma oportunidade. Então você que se sente mal, acha que não tem perdão, que você acha que está frio na fé, não consegue mais orar, não consegue mais fazer uma devocional, não feche a porta da graça. Não feche a porta da graça. Nosso Deus é um Deus rico em misericórdia. Nosso Deus quer da gente mudança, arrependimento. Deus quer que a gente restaure o nosso coração e Ele está disposto a nos ajudar. Então você que não está conseguindo mais orar,
Clame, rasteje, mas não deixe de orar. Fique de joelho. Chore diante do Senhor no seu quarto trancado. Diga: Senhor, abra seu coração, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais ler a tua palavra. E como Emiline falou aqui, que a palavra de Deus seja como essa frutinha da África, que quando a gente come ela antes, tudo de amargo se torne doce. Que a palavra de Deus, ela é doce para a gente. Ela é boa, que ela é verdade. Ela confronta a nossa natureza. Ela nos mostra o quanto somos pecadores, o quanto andamos errado, o quanto pensamos errado. Falou muito comigo esse texto, esse personagem Manassés, como o amor de Deus nos constrange. Um homem tão mau desse jeito, e Deus perdoou e restituiu ele rei novamente. Então, meus amados, peça a Deus, ore, peça perdão, peça ajuda ao Senhor. Que essa crise que você está passando aí, essa dificuldade que você está passando, Deus há de restituir, trazer o calor aos seus corações. E logo, logo, em nome de Jesus, a gente possamos estar aqui unidos novamente, dando sequência à nossa vida enquanto igreja do Senhor. Então, Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. E não há outro que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos une ao próprio Deus. O sangue de Jesus purifica os nossos pecados. E o pré-requisito para isso é reconhecer os nossos pecados, pedir perdão por eles e ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas para sermos filhos de Deus. Então, que a gente busque esse coração, que a gente busque mudar, que a gente busque arrependimento de verdade. Como Manassés se arrependeu, pediu perdão a Deus e Deus reconciliou ele novamente. Então, esse é o mesmo Deus, o Deus de ontem, é o Deus de hoje, o Deus de amanhã. Ele nos ama, ele cuida de nós e a graça dele nos basta. Deus abençoe cada um de vocês e tenha uma ótima semana debaixo da graça de Deus. Ele está no controle de tudo. Eu sei que nós não entendemos, eu sei que não é fácil. Você que está enfermo, você que está sozinho, você que está deprimido, você que está com medo do Covid, você que perdeu seu ente querido por conta do Covid. Só lhe digo uma coisa, meu irmão. A graça de Deus nos basta. Vamos confiar no Senhor, que Ele tem cuidado de cada um de nós. Vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque aprendemos com a Tua palavra que o Senhor é um Deus de graça. O Senhor é o Deus que perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos atos. O Senhor nos ajuda, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Muito obrigado porque o Senhor, através de Jesus Cristo, nos purificou dos nossos pecados e nos deu acesso direto a Ti, ó Pai. Nos ajuda, nos perdoa, que a gente possa ser cada dia mais igual a Cristo, Senhor. Te honrando, glorificando o Teu nome e fugindo do pecado. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Igreja Batista em Prazeres. Cada membro, cada congregado. Nos ajuda a voltar o quanto antes aos cultos presenciais, porque necessitamos de ver os nossos irmãos, nossa família, estarmos juntos no grande ajuntamento, glorificando o Teu nome, Pai. Que o amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, que as doces e inefáveis consolações do Teu Santo Espírito seja derramado sobre todo o povo de Deus, espalhado pelo mundo, especialmente por essa agência aqui, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados, uma boa semana.